Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do seu podcast Reclamão com Vini Santos. Atenção, vai a vinheta. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, um reclamão. E aí pessoal, como é que vocês estão? Resolvi fazer esse episódio de hoje para falar sobre o tema masculinidade, a machosfera, né? Tanto esse tema aí tão abordado nos últimos tempos. E aí eu resolvi falar agora, dar o meu parecer, né? Muita gente me cobrou, falando assim, Vini, você tem que falar. Você tem que dar a sua opinião sobre isso. Mentira, né? Ninguém pediu minha opinião, mas é assim que a cabeça de uma pessoa egocêntrica pensa. Ela pensa que as pessoas dependem da opinião dela para sobreviver. É assim que as pessoas na internet agem. Tenho que dar a minha opinião sobre tudo e sobre todos. Então, o episódio de hoje, eu queria falar, eu até escrevi algumas coisas sobre esse tema, mas eu, 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 eu vejo, por exemplo, no caso da machosfera, né, que foi criado até um curso para que héteros melhorasse a sua heterossexualidade, né? É como se os homens estivessem perdendo espaço. E aí eu queria chegar num ponto que talvez seja um ponto polêmico, mas é que os héteros, homens, nunca perderam espaço. Nós sempre fomos o time que ganha. Trazendo para esporte, já que a gente está na Copa do Mundo, a gente sempre foi o Real Madrid, por exemplo, que é um time grandioso, né? Talvez o maior time do mundo. A gente sempre foi o Real Madrid. Os homens sempre estiveram no topo da cadeia. Sempre. A gente é bom ser homem. Esse é o ponto. É o que eu quero chegar. É bom ser heterossexual. A gente não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente não sangra todo mês. A gente não tem uma criança saindo pelo buraco, algum buraco nosso. A gente não precisa. é, a gente não precisa falar para os nossos pais que a gente talvez não seja do mesmo gênero que eles. A gente não tem problema. O hétero, ele não tem problema. É muito bom ser hétero. Sempre foi. A gente votava, a gente decidia as coisas, a gente caçava, a gente matava as pessoas, batia nas pessoas, fazia guerra. Só, sempre foi bom. Aí, agora, atualmente, houve um crescimento das minorias, as pessoas começaram a ter mais direitos, é, mas nem isso ameaçou nem um pouco a, o domínio, entre aspas, de um hétero. Nunca ameaçou o domínio de um hétero. Só que como é tão frágil a nossa confiança, que no princípio de algum crescimento de minorias, é, na ascensão das mulheres no lugar de poder, a gente já se sente prejudicado, como se acabou, meu Deus do céu. E agora? Eu não vou conseguir mais exercer o meu poder de heterossexual. O que eu tenho que fazer? Já sei, eu tenho que fazer um curso para ensinar os meninos que estão vindo a serem homens dominantes. Como se fosse um trabalho muito difícil ser hétero. E não é. Não é. A gente sempre esteve no topo da cadeia e em nenhum momento a gente é ameaçado perder esse poder.
Tanto que, quando confrontados, algumas pessoas falam assim: ah, se a mulher quer ter direito igual, então ela tem que esvaziar um caminhão de cimento, assim como o homem faz. Qual homem? Porque a maioria dos homens não esvazia um caminhão cheio de cimento. Não consegue fazer. Quem consegue fazer é os pedreiros, é o pessoal que trabalha na obra. Esses caras conseguem. Então, se fosse alguém para defender a masculinidade, deveria ser chamado de pedreiro. Por exemplo, 30 pedreiros versus uma feminista. Aí eu concordo, entendeu? Porque aí o pedreiro já ia ter esvaziado o caminhão de cimento e aí o argumento dele seria bom. Então teria que chamar um pedreiro para discutir. Ele ia vir com uma blusa de escola, porque pedreiro sempre tá com uma blusa de colégio, que ele nunca estudou lá. Uma lancheirinha da Peppa Pig. E falando, dona Helena, na verdade é muito difícil, né? Esses 30 sacos de cimento aqui que nós pega aqui, tem que ser diário, né? Trabalho de diária, né? Então tinha que ser 30 sacos versus 100 dias e trabalho diário, vai dar 8 mil reais por mês aí. A senhora me pagar, essa obra eu entrego pra senhora aí. Em uns 6 meses eu entrego a obra pra senhora. Essa escadinha aqui é fácil de fazer, mas demanda, porque eu trabalho de quarta, quinta e terça, né? Nessa ordem. Quarta, quinta e terça. Trabalho na quarta, na quinta e depois volto no tempo pra trabalhar na terça da semana. E aí é mais ou menos 8.500, 9.000. O meu serviço. Porque aí eu tenho meu serviço e tenho o serviço do meu ajudante, né? Que é o meu filho do meio. Eu tenho 8, é o filho do meio, é o quinto. Eu trabalho com ele, deixa eu até anotar. Aí pego o lápis, tira da orelha, lambe no, na língua e anota no papelzinho. 9.500 o do pedreiro e 3.600 o do filho dele do meio. O Clodoaldo. Aí sim, mas aí fala assim, não, mas a gente não tá discutindo sobre obra não, a gente tá discutindo sobre feminismo. E eu falar, esse aí eu não conheço não, feminismo, eu trabalho com quartzolite. Feminismo, infelizmente, nunca trabalhei, então não posso dizer pra senhora se a senhora é boa ou não, né? Porque, o que eu quero dizer, só quem tá preocupado em ter a sua masculinidade afetada é um hétero que ele não tem problema na vida. Ele não tem um trabalho sério na vida. Ele só quer mostrar ai meu Deus, como eu sou preocupado com a cidadania, como eu sou preocupado com as pessoas. Ele não tem uma preocupação real, ele não tem um trabalho. Se a pessoa pega um ônibus todo dia, 6 horas da manhã, pega 2 horas de condução e depois pega outras 2 horas para voltar, ela não tem tempo para discutir heterossexualidade ou como os homens têm que lidar com as mulheres, etc. Não tem. Porque ele tem que manter uma família, comida na casa da família, entendeu? Então, não tem porquê o cara ter que ficar discutindo isso na rede social. Essas discussões são só discussões de rede social. Esses monarcas da vida, essas pessoas que não tem muito o que fazer. Os homens estão perdendo poder na sociedade. Nunca perderam, a gente nunca perdeu o poder na sociedade, pô. A gente chegou, dominou, é muito fácil. Eu não trocaria ser hétero. Nossa, eu sou hétero deficiente, o que me dá um pouco de alívio perante as pessoas que criticam, né, heterossexualidade. Eu sou hétero, cis branco, só que eu sou deficiente, que baixa um pouco. Então, eu sou hétero, que as pessoas não gostam, cis, branco, que é ruim, mas eu sou deficiente, que aí eu me joga pro lado das minorias. Então, o pessoal fica, ele é deficiente, ele é branco, ele é hétero, mas ele é deficiente, ele entende um pouco das minorias. E eu realmente entendo. Porque eu vejo muita gente reclamando também sobre, mas também os deficientes reclamam de tudo. Não reclamam de tudo. Se você for cadeirante, e se um branco hétero for cadeirante um dia na vida,
Na primeira guia não rebaixada, ele vai estar reclamando, chorando, querendo chamar o Celso Russomano para quebrar a guia, porque o certo de calçada é ter guia rebaixada para acessibilidade. Primeiro, nenhum hétero aguentaria o que as outras minorias aguentam. É simples. Simples, 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 simples. Ai, mas é porque os homens, eles iam pra guerra pra matar. Eles iam pra guerra. Aqueles homens lá podiam reclamar, podia falar. Nós não vai pra guerra. Que guerra que nós vai ter? Que o Brasil não guerreia com ninguém. O exército nosso não serve pra nada, só pra pintar calçado e pra pintar árvore de branco. A gente não tem guerra aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também não. Não sei por que que eles ficam entrando em guerra. Eu não sei por que que tem guerra. Que ele manda os homens lá. O homem tem que ser muito otário pra você entrar na porra do exército pra defender a pátria. Quem quer defender pátria nenhuma? O Brasil não tá nem aí pra você, não tá nem aí pra sua família. Pra que você tá querendo ir lá pros outros lugares pra defender, pra entrar em guerra? É uma adrenalina muito grande que você quer viver sempre. Porque a adrenalina vai é, fazer aquele negócio lá, Skyline, lá, que o pessoal fica no metrô. Já viu? Que o pessoal coloca um cabo de aço assim, e aí fica surfando no metrô. Vai fazer essas coisas aí, que é perigoso. Vai ficar trocando tiro com uma pessoa que ela nem sabe por que tá levando tiro. Guerra é isso. Guerra é os poderosos que ficam brigando entre si. E aí manda os otários que acham que tá defendendo o país pra matar uns aos outros. Na verdade, guerra é isso. Coisa de homem. Porque se mulher comandasse o mundo, as guerras não iam ser assim. Elas iam discutir, iam conversar. Não ia ficar mandando outras mulheres pra atirar. Se bem também que as mulheres falam que tem sororidade, mas quando vê uma que elas não gostam, elas xingam mais do que um homem quando vê o outro que não gosta. Fica xingando, gritando, né? Eu acho que o que eu falei agora foi bem machista. Mas eu espero que as pessoas que ouçam meu podcast sejam machistas também e não vejam problema nisso. Mas é isso, né? O hétero, ele sempre se sente ameaçado. Será por que a gente que é hétero, a gente se sente ameaçado, assim, quando vê outras minorias ascendendo, assim? Não sei se é um medo de perder, né? É tipo um rico, um milionário que ele vai ficando cada vez com segurando mais o dinheiro. Ele vai ficando cada vez mais mão fechada, pão duro, porque ele tem medo de perder aquilo que ele já conquistou. Talvez o hétero seja a mesma coisa, ele tem medo de perder aquilo que ele conquistou. Tipo, um cara que é muito assim, que ele quer que o filho dele seja um exemplo de masculinidade. Aí quando ele vê que o filho dele talvez não seja assim, ele fica extremamente triste, porque ele é como se ele quisesse perpetuar o nome da família. Eu não sei se eu vou ser assim, mas eu tenho pouca vontade de ter, tipo, uma perpetuação de família, levar o nome. Gente que tem brasão de família, eu acho uma das coisas mais otárias do mundo. Uma pessoa fala assim, é o brasão da minha família. Tem uma figura lá que ninguém sabe o que é, que tem uns bichos lá. É o brasão da família. Mano, ninguém liga pra sua família. Por que você tá. A sua família tem símbolo? Que família é essa? A minha família tentou sobreviver. Esse é o sim da minha família, tentar sobreviver em meio às adversidades. Minha família tem dois doidos, doido de carteirinha, doido que é Maria doida e Fátima doida. Tipo assim, essa pessoa que tem nomenclatura de doido. É... E aí talvez o brasão da minha família seja umas pessoas fazendo assim com o dedo, girando em torno da cabeça, porque são maluquinhos, né? E doido hereditário. Quando você vê um doido na sua família, pode ter certeza que talvez tenha mais doido na família também. Então tem que cuidar.
Sempre tem que cuidar para a família não ficar doida. Eu acho que da minha geração, os únicos que já fazem terapia sou eu e minha prima. De resto, ninguém da minha família passou no psicólogo. A gente não. Psicólogo não entra em casa aqui dentro. Na nossa casa é só igreja, reza, que meu avô é macumbeiro, e, e cachaça. Ninguém trata problema mental com psicólogo, não. Psicólogo, psiquiatra na minha casa, não, ó. A gente trata de acordo com a nossa renda básica. A renda da minha família só dá para você comprar bebida no bar e você discutir com o vizinho. Para pagar psicólogo, na verdade, terapia é coisa de rico. É coisa de rico. Sempre foi. Terapia nos anos 90 é só coisa de milionário. Terapia chegou para os pobres agora. E a terapia nem está preparada para o problema do pobre. Porque a terapia ela está preparada numa mãe narcisista. Pobre não tem mãe narcisista. Uma vez a minha amiga falou assim: Vini, minha mãe é narcisista, sabia? Você acha que a sua mãe é narcisista também? Eu falei: não, minha mãe é pernambucana. Minha mãe não é narcisista. Eu nem sei na onde que nasce aonde pra ser narcisista. Porque a terapia, ela não tem elementos. Freud, ela não tem o elemento suficiente para tratar o problema do pobre. O problema do pobre é o seguinte: eu tenho 6 filhos e tenho dinheiro para dar comida só para 3. Como é que eu resolvo esse problema? Aí o Freud vai falar assim: ah, não, mas o problema é porque o seu pai, sua mãe não te deu amor suficiente, porque é o Édipo, né, o problema. Você fala assim: tá, eu entendi. Não deu amor, mas o amor não mata a fome. Como é que eu faço para alimentar os outros 3, meu amigo? É isso que eu quero saber. Você tá me entendendo? Esse é o problema. O problema do pobre é o seguinte: eu tenho um tio que era assim. Meu tio casou com a minha tia, eles eram primos. A minha prima, filha, fruto do amor deles, nasceu perfeitinha. Que é até um problema, né? Que eu tenho até um pouco de inveja, que meu pai e minha mãe não tem nenhum grau de parentesco, fizeram eu torto. Minha prima, fruto de um amor de 2 primos de primeiro grau, nasceu sem nenhuma deficiência. Mas aí, o meu tio caiu da laje, bateu a cabeça e ficou doido. E ele era o cara que sustentava a família. Como é que vai fazer para um doido sustentar a família? Esse é o problema. Resolve aí, Freud. Você não é psicólogo, você não é da psiquiatria, você não é o fodão. Como é que você faz um doido que bateu a cabeça no chão sustentar a família? Como é que ele vai trabalhar na Gerdau sendo doido? E aí? Como é que ele vai sustentar a filha dele de 10 anos? Resolve aí, Freud. Porque milionário, ele faz terapia porque ele não cai da laje. O, o Gugu caiu, mas morreu. Aí é um problema que se resolve rápido. Morreu, é isso aí. Aí sim, a ausência parental, aí psicologia resolve. Mas quando o pobre cai, ele não morre, ele fica doido. Como é que o psicólogo rico não tem esse problema? Rico não sobe em laje para bater laje. Como é que ele não tem esse problema para resolver? É isso que eu tô falando. A psiquiatria, ela só resolve problemas de pessoas ricas. Pessoa fodida, pobre, não consegue resolver. Lá perto de casa tinha a. Esqueci o nome da moça, mas era uma moça. Ela tinha 9 filhos. 9. 9 filhos. Ela morava num barraquinho que cabia 3, mas tinha 9 filhos. Ela falou que ela não podia fazer. Não podia usar preservativo, porque o marido dela tinha alergia. E ela também não tinha dinheiro para fazer laqueadura. Como é que a psicologia resolve isso?
Como é que vai falar assim, olha, infelizmente, é porque você tem 9 filhos, porque você tem medo da solidão, então você vai fazendo mais filhos, e aí você tem os filhos para preencher o vazio que sua mãe deixou. Tá, e como é que eu alimento 9 filhos? É isso que eu quero saber, seu psicólogo. Como é que o seu CRM lá vai resolver isso daí? O que o senhor me passa para resolver o problema dos 9 filhos e do meu marido que tem alergia de látex, que a piroca dele fica vermelha? Me fala como é que resolve isso? Não, não resolve, a psicologia não resolve porra nenhuma. Esse é o problema. Esse é o problema. Psicologia terapia é coisa de rico. Pobre não tem tempo para ficar falando os problemas que ele tem. Ai, o que aconteceu hoje, João? Ah, hoje eu fui pegar ônibus 5 horas da manhã, aí já tomei chuva, o tênis ficou molhado, já deu bolha no meu pé, fui subir, meu vale transporte, meu cartão não passou no ônibus. Aí tive que descer porque o motorista falou que não ia dar uma carona pra vagabundo, não. E aí? O que a psicóloga fala? Qual que é o problema? Eu falei, eu fiz terapia por um tempo, R$ 300 a terapia, por semana. Por semana. Eu só parei porque eu falei assim, ou eu janto ou eu resolvo meus problemas mental. Preferi jantar. Porque problema mental você mantém. Agora, estômago vazio, passa 3 dias você morre de fome. Falei, não, deixa que eu resolvo aqui algumas coisas. Aí descobri que eu tinha ansiedade social, que é que eu não sei lidar muito bem com as pessoas, eu fico ansioso de ter que conversar com pessoas. Isso é porque eu tô tendo dinheiro. Por isso que eu tô tendo ansiedade social. Por isso que eu tô tendo probleminhas, na minha vida. Por isso que aí eu tenho que voltar atrás, descobrir que talvez é porque eu sou deficiente, minha mãe e meu pai deu super proteção em mim, e não sei o que. Esse é o meu problema. Mas o problema do meu pai e da minha mãe é que quando eles casou, eles ficou 6 meses sem geladeira. Como é que você chega pro seu psicólogo e fala assim, então, eu tô há 6 meses casado com a minha esposa e eu tô sem geladeira, tem um freezer só e nós gela a tubaína lá no freezer. E aí, psicólogo, por que eu tenho um freezer? Por que eu não tenho geladeira? Eu tenho um isopor cheio de gelo. Me responde como é que eu... E aí, a psicóloga vai falar o quê? Ah, é porque o seu pai e sua mãe, eles não te deram amor. Sim, nós sabe. Pai e mãe nos anos 60 não dava amor. Ele só tinha nós para trabalhar. Mas e aí, como é que eu, como é que eu faço para transformar um isopor numa geladeira Brastemp? Bom. E aí? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Que a gente está vivendo melhor agora. E por isso a gente está tendo problemas psicológicos. É meio que uma troca que fizeram. Antigamente a gente vivia tempos de bosta, mas a gente não tinha problemas mentais. Hoje a gente tem uma vida melhor, mas tem os problemas mentais. E aí que entra a psicologia. A terapia no Brasil, ela precisa de um tempo para se adaptar à realidade brasileira. Os problemas que tinham no passado eram problemas europeus, dos portugueses que veio para cá, bateu nos índios, fez família e hoje a gente está aqui com padaria. Holandeses, espanhóis, todo mundo que veio para cá colonizou nós, fez família com nós, aí trouxe um pouco dos problemas europeus pra gente. E aí os ricos tratavam, porque eram probleminhas de gente rica, burguês safado. Problema de pobre fudido igual nós era, não sou mais, era. A psicologia ainda não se acostumou com isso, entendeu? Então, tem um tempo, tem um processo. É complicado. Hétero, muito difícil um hétero fazer terapia. Muito difícil. Porque o hétero faz a terapia, ele não sabe exatamente como. é, Ele não sabe como falar com outra pessoa, falar dos sentimentos, porque o hétero não foi ensinado a ter sentimentos. E agora ele os tem. E a gente não sabe como demonstrar, a gente fica na internet falando merda. O que o monarca é? É um hétero cheio de sentimentos.
conflituantes. Sentimento que ele fica conflitando. Porque ele entrou num processo que ele começou a duvidar das coisas que ele via, mas talvez só por engajamento. E agora ele não consegue mais voltar, ele não consegue mais subir para falar, gente, eu tô bem. Não, então ele só tá se afundando cada vez mais. E ele não vai pra psicologia. Você acha que o Monark faz terapia? Não faz. Porque a vida dele era Minecraft. Era só destruir bloquinho. E agora ele tem que lidar com o mundo de uma forma geral. É isso, cansei. Chegou a encomenda também, eu tenho que pegar a encomenda. Mas é isso, gostei muito do episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado também. Vou tentar fazer cortes aqui para postar no Instagram. Esse vídeo vai no TikTok e também o áudio vai no podcast, no Spotify. Um beijo para vocês, meu nome é Vini Santos. Esse foi mais um episódio de Reclamando.